Rose Martins. Oi, Rose, bom dia, querida. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão assistindo. Tudo bem? Tudo bom? Você tá vindo direto do carnaval, não? Ainda não. Ainda não. Já Você, tive, já fui você muito. mora onde? Eu moro no interior de Minas. Tem carnaval forte aí? Tem o É. Carnaval de Rio, mas eu passei 10 carnavais consecutivos no Rio, né? Eu morei 10 anos no Rio, Ah, passei uhum. 10 carnavais e aí começava na sexta, só terminava na quarta-feira. Pois é. Lá em Recife já começou ontem, né? A Eliane dizendo queremos Jones Manuel e Maxwell de Abadá. É Eu já isso aí. passei um pré-carnaval em Recife e Olinda, foi muito Ah, bom. é? Há Aí eu muitos, não passei há ainda. Diz que muitos anos atrás. Muito bom, os muito. pernambucanos dizem que é disparado o melhor do Brasil, que é melhor do que o de Salvador e melhor que o do Rio. Tem um amigo meu que diz que tem uma característica o carnaval do Recife, desses grandes carnavais, né? Claro que nas cidades pequenas como a que você está, é diferente, né? Que é o carnaval no Rio e em Salvador são carnavais de espetáculo, né? Claro que no Rio tem os bloquinhos, tem os blocos, que é Uhum. festa. Mas a Sapucaí não é festa, é espetáculo. Você paga, né? E em Salvador também tem bloco, também tem na rua, mas tem essa coisa do abadá, né? Você só entra no bloco lá se pagar. Então tem essa característica de espetáculo. Em Recife não, é festa pura, né? Tudo grátis, tudo na rua, né? Então, né, é bem forte mesmo. O Rio teve um impulso nos últimos anos desses blocos de rua, né? É, Principalmente depois que o Eduardo Paes chegou na prefeitura. Então, assim, ainda tem uma parte bem democratizada, mas na Sapucaí, né, basicamente são os camarotes isso, caríssimos. Acho que em Recife essa questão de rua é mais forte. E mais forte. Salvador também virou, né, é um carnaval muito grande, mas também eu tive em Salvador um pouco antes do carnaval do ano passado, e era o que as pessoas comentavam, né? Os camarotes também venceram aí o carnaval popular. Uhum. Não, é um carnaval muito com essa pegada empresarial, né? Mas o Bom, carnaval do Rio é em muito São bom. Paulo também, né? Eu morei em São Paulo há muitos anos, os bloquinhos também ressurgiram em São Paulo, tem uma força grande lá em É. São Paulo, mas também tem um carnaval espetáculo lá no Sambódromo Paulistano. Matheus Fromer chega aqui como novo membro do canal Jones Manuel, muito bem chegado. Rose, a pergunta que não quer calar, porque isso aqui está rolando no chat já desde cedo. Você é a nova âncora do canal Jones Manuel? Ai, que engraçado, porque acharam que eu seria apresentadora do Manhã Brasil. As pessoas me mandaram mensagem no Instagram na época. Aí ontem umas duas pessoas me perguntaram também se eu ia estar aqui hoje porque eu sou a nova âncora. Não, gente, eu não sou jornalista, eu não tenho essa competência para ser âncora de um programa, né? Eu sou analista internacional. Então, eu, Ó, mas vamos combinar. Vai estar aqui. Vai ah, estar aqui. Vamos combinar. Vamos combinar. Rose devia ter um você, programa. Ô, Jones, a Rose devia ter um programa aqui. É, seria é, maravilhoso. assim, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho jornalístico sério, muito sério, né, Mauro? Eu assisto, eu não consigo assistir todos os dias por causa do trabalho, mas eu assisto vários dias da semana. E você faz um trabalho de trazer os bastidores, a notícia, comentar criticamente, então, assim, de muitos universos, né, da política brasileira. Então, acho que tem que ter esse preparo. E o programa está ótimo, parabéns, quero até Obrigado, parabenizar. obrigado, querida. Obrigado. Você também é uma super analista para nós, é bem importante a tua presença aqui. A gente separou 3 temas para conversar com a Rose, então vamos entrar neles, né, para ver se dá tempo de tratar dos 3. O primeiro é ontem, com a libertação dos 620 reféns palestinos, encerrou-se a primeira etapa do cessar-fogo entre o governo sionista de Israel e o Hamas. Então, queria te pedir, enquanto você vai falando, eu vou botar as imagens chocantes, né? Até, nossa, chorei Uhum. muito com as imagens do que esse Estado sionista de Israel fez com esses palestinos, né? Desde um palestino que foi preso com 17, foi libertado agora aos 33, não conseguia nem andar direito. Nossa, gente amputada, um campo de concentração, campo de concentração. Então vou colocar essas imagens enquanto você fala, mas queria um balanço seu dessa primeira fase e perguntar se tem
expectativa de uma segunda fase do cessar-fogo? Bom, primeiro que é chocante a diferença física, né, da troca de reféns. A diferença é entre os palestinos que saem de Israel e os israelenses que saem da Palestina. Outra questão importante é o número, né? A última libertação de palestinos foram mais de 600 palestinos, né? E um dos prisioneiros mais longevos palestinos que estavam em Israel, ele passou ao todo mais de 40 anos na prisão, sendo 34 anos consecutivos. Se não me engano, o nome dele é Nael Barghouti. Lá na página da Juventude Sanaúde, no Instagram, eles fizeram um fio, né, contando a história dele. Quem se interessar é bem interessante, bem tocante. Então, acho que tem essas duas diferenças. O número absurdo né, mostra como esse é um conflito totalmente assimétrico de um Estado colonial contra uma resistência, né, que defende o seu direito ao território, e outra totalmente chocante são como as pessoas saem das prisões israelenses, né? Realmente é chocante, muito tocante, é triste, muito triste. O que a gente tem agora é a finalização dessa primeira fase, que teve a troca de reféns, e começaram ontem no Cairo, no Egito, as conversações para uma segunda fase, que vai incluir essa troca de reféns, ela vai se estender. O Hamas, há informações de que o Hamas estaria estudando fazer uma libertação única de mais de 60 reféns. Israel está, digamos, puxando um pouco o freio de mão para essa segunda fase, justamente por conta das pressões internas que o Netanyahu sofre pela sua própria concepção desse conflito. É importante a gente lembrar que no final de 2022, o Netanyahu montou um gabinete ultradireitista, com figuras, por exemplo, o Itamar Ben-Gvir, que abandonou o governo agora em janeiro porque não aceitava esse cessar-fogo, né? Ele defendia publicamente que as forças israelenses entrassem com tudo em Gaza, empregassem mais violência do que já empregaram desde 7 de outubro de 2023 para libertar os reféns. Obviamente, isso colocaria em risco a própria vida dos reféns que estão sendo agora libertados, e ele abandonou o governo. Há um outro ministro do Netanyahu que é contra o cessar-fogo, que defende agora a ocupação de 10% da faixa de Gaza, e não só, mas dessa recente ofensiva sobre a Cisjordânia, é o ministro das Finanças, o Smotrich, que também não quer o prolongamento desse acordo, não quer uma segunda fase, mas há uma delegação de Israel lá no Cairo. Então, seria continuar a estender essa troca de reféns, e um ponto que eu acho que é o que Israel não quer, que é a retirada total das forças israelenses da faixa de Gaza. Esse seria o que foi discutido lá no início, que seria agora colocado na mesa novamente. Essa delegação está lá, o Netanyahu e seu governo como um todo advogam, de certa forma, para que não se cumpra essa segunda fase, mas há também essa questão dos reféns que pega muito para os israelenses. Tiveram muitas manifestações desde outubro, inclusive, né, pedindo que o governo de Israel desse uma atenção à libertação dos reféns. Então, enquanto existir reféns sob o poder do Hamas, essa é uma questão que pega muito, mas esse gabinete aí ultradireitista que pressiona para que a guerra, para que os bombardeios recomecem, né? Eles não querem tolerância com o Hamas, né? Eles não admitem que o Hamas tem essa força política que tem em Gaza nesse momento. E tem a questão da resistência palestina, né? Ao fim e ao cabo, ter fechado esse acordo de cessar-fogo mostrou também uma vitória da resistência palestina que, nesses meses, aí, desde 7 de outubro de 2023, apesar de toda a força, toda a violência empregada contra a faixa de Gaza, ainda resistiu e está entregando os reféns com vida e em boas condições. E é muito impressionante, sabe, Rose, ver nessas libertações dos reféns israelenses ver tropas, né, do Hamas, todos parecem aqueles tartaruga ninja, né, todos cobertos e tal, porque, evidente, eles não podem mostrar o rosto, senão são assassinados ato contínuo
pelo Mossad, por Israel. Mas é muita gente, são tropas grandes, né? Muitos combatentes do Hamas, né? Muito impressionante isso. O Hamas ele vence as eleições parlamentares na faixa de Gaza ali no início dos anos 2000, não sei exatamente 2004, 2006, o ano me fugiu um pouco agora, e vai crescendo a legitimidade do grupo na faixa de Gaza, porque se constitui como um grupo que defende os palestinos, né? A gente viu que se tornou a autoridade palestina, né? A autoridade palestina ela já nasce naquele contexto dos acordos de Oslo de 93, que já são acordos muito ruins para os palestinos, né? Mostra uma concessão muito grande, né? E a autoridade palestina que governa a Cisjordânia, né? Governa entre aspas, né? Está presente na Cisjordânia, ela abandona totalmente a resistência, não é uma resistência armada, e tem uma política de conciliação com Israel. Uhum. Né? Há registros de palestinos da Cisjordânia que dizem, né, que foram palestinos torturados por Palestina, porque a autoridade palestina ela se tornou isso, um braço da violência de Israel na Cisjordânia. Então, o Hamas, como o grupo principal da resistência, tem outros grupos, mas o grupo principal da resistência que defende os palestinos, ele foi se tornando muito popular, de 7 de outubro para cá, inclusive, isso cresce muito, e cresce, né, ao passo que vai morrendo, Mauro, os militantes do Hamas, vai crescendo também as novas incorporações, o número de pessoas que se juntam ao grupo para defender ali o território de Gaza. Vamos falar sobre essa questão de popularidade, mas antes, pelo que eu entendi, o que você está dizendo é a chance de haver uma segunda etapa, uma segunda fase do cessar-fogo não é grande. É possível, mas a chance não é grande, é isso? Olha, existe, dentro do governo do Netanyahu, existe essa pressão para abandonar esse acordo de cessar-fogo, né? E talvez embarcar ali naquele espetáculo que o Trump colocou de promover uma limpeza étnica mesmo. O Smotrich ele tem um vídeo recente em que ele fala cortar tudo, cortar a ajuda humanitária, voltar a bombardear Gaza para pressionar que os palestinos saiam de Gaza e Israel ocupe. No entanto, ainda há israelenses reféns. Então, enquanto existir a questão dos reféns, o Netanyahu ele caminha ali sob uma corda bamba para abandonar o cessar-fogo. Eu acredito que vai continuar ocorrendo a troca, né, porque interessa também ao Hamas. Mas a terceira fase, que eu acho que pode ser ainda mais problemática, porque prevê a reconstrução de Gaza, né, a retirada total de Israel e a reconstrução de Gaza. Então, aí vai ter um nó muito grande, principalmente agora com o Donald Trump. Inclusive, na Al Jazeera hoje saiu que o Hamas está apelando por uma pressão internacional para o cumprimento dessa segunda fase para poder encaminhar para a terceira. Mas ainda é importante que a gente tenha essa perspectiva, né? Ainda é um ponto de interrogação, justamente porque não interessa nem ao Netanyahu o cumprimento total desse acordo. Pode ser que essa segunda fase saia por conta dos reféns, mas essa parte da reconstrução de Gaza, eu acho que ela vai ser complicada. Agora, é o seguinte, né? Israel está sendo derrotada de goleada na batalha da opinião pública, na batalha da comunicação, porque o que a gente viu, e olha, gente, o Hamas, pelo amor de Deus, com aqueles bombardeios todos, o genocídio, o morticínio, a competência, a capacidade que eles tiveram de construir um processo comunicacional na libertação dos reféns, é um negócio espantoso, né? Primeiro que os reféns foram libertados, o que você falou, com saúde, né? Visivelmente com relações amistosas com os seus captores, né? Com o pessoal do Hamas, né? Toda aquela montagem dos palcos, do desfile dos soldados do Hamas, versus esses saídos de campo de concentração de Israel, que a gente assistiu. Então, a batalha de comunicação foi vencida pelo Hamas, né? Sim, isso sim. Israel não perdoa, né? Fala. Você sabe que um pouco antes de ser eleito, o Trump falou que Israel não tinha relações públicas, porque já estavam perdendo essa batalha lá antes do cessar-fogo. Depois que estabeleceu o cessar-fogo, ficou evidente o que é ser um refém dos palestinos, o que é ser um refém de Israel. Exatamente. E esse número, Mauro, esse número totalmente desproporcional entre os palestinos que retornam para suas casas e os reféns mostram como que esse é um conflito assimétrico, e, portanto, um conflito de um
Estado, leva para esse caminho dessa discussão de um Estado colonial como uma força de resistência. Né? E eu acho que essa condição dos reféns ela é central. Assim, é impressionante. Tem aquele vídeo, né, de um refém israelense dando um beijo num combatente do Hamas, o cara está com saúde. E eu até travei uma discussão nas redes sociais com uma página de geopolítica muito grande, porque eles nunca falaram dos reféns palestinos, mas eles fizeram um fio no Twitter falando sobre a debilidade dos reféns de Israel e como eles iriam viver com aquele trauma para o resto da vida, né? E eu até comentei, uma pena que a gente não possa falar sobre o trauma de mais de 10 mil crianças palestinas, né? Porque elas não vão estar vivas nem para vivenciar um trauma, foram assassinadas. Mas existe uma comoção, até por gente que se diz progressista, muito mais com esses reféns de Israel do que dessas condições, esse número altíssimo de prisioneiros né, lá nas masmorras israelenses e os processos de tortura, né? Que estão realmente Não, é impressionante essa indignação seletiva, né? É realmente muito chocante mesmo, né? Muito chocante. Rose, sobre a questão da popularidade, para encerrar esse assunto de Oriente Médio, quero ir lá para as Europa. Porque há um questionamento, inclusive, de segmentos da esquerda, né? Dos liberais, da extrema-direita, nem se fala, mas até, surpreendentemente, de gente que se diz progressista ou até de esquerda, em relação ao Hamas, a popularidade do Hamas, diz que é tudo forçado, diz que eles são ditadores, que não tem... Né? E a gente vê na libertação isso totalmente desmascarada, né? Que eles oprimem as mulheres, que eles são... Né, que eles oprimem o povo da Palestina, o povo de Gaza, só se manifesta apoio porque são chantageados, ameaçados de morte. A gente viu agora, no enterro do Nasrallah, em Beirute, no sábado passado, aproximadamente 1 milhão de pessoas na rua. Eu tenho depoimento de gente lá do Líbano que diz assim, são milhares e milhares de pessoas que estão indo visitar o túmulo dele todos os dias depois das cerimônias fúnebres. Negócio impressionante, né? A popularidade do Hezbollah no Líbano é um negócio chocante, assim, né? O que a gente viu lá, inclusive o Thiago Ávila estava lá, né? Um brasileiro que estava lá, ele vem aqui logo depois do carnaval para contar o que foi essa experiência ali. E você vê, não tinha ninguém forçado ali, né? Visível, né? Impressionante a popularidade do Hamas e do Hezbollah, né? Sim, e eu acho, Mauro, que essas críticas, principalmente ao Hamas, né, passam por um caminho de normalização do que é o Estado de Israel, do que é o regime sionista de Israel. Nós estamos falando de um grupo de resistência que, neste momento, é o grupo que defende os palestinos e seu direito à terra e seu direito à cidadania e à existência. Né? Então, depois que passar essa fase, os palestinos vão se entender com o Hamas e suas linhas políticas e ideológicas. A gente defender o Hamas, a gente defender que os palestinos têm um direito à resistência armada contra um Estado colonial, né? Não quer dizer que a gente defenda as linhas ideológicas dele sobre a vida das mulheres, sobre religião, sobre o papel da religião no Estado. Mas eu acho que, neste momento, a gente precisa de uma defesa aberta a essa resistência, porque é quem está defendendo os palestinos neste momento. E o crescimento dessa popularidade ele se dá nesse sentido, porque foi o Hamas que permaneceu enquanto uma resistência, principalmente ao cerco em Gaza, né? Porque a vida em Gaza não era nenhum paraíso antes do 7 de outubro de 2023. A maior parte da água de Gaza era imprópria para o consumo, né? Havia uma forte vigilância sobre a entrada e a saída dos palestinos em Gaza. Gaza é uma prisão a céu aberto. Né? Então, essa resistência, esse é um grupo que continuou resistindo, por isso que eu faço essa comparação com a autoridade palestina. Né? Não é um grupo de concertação com a violência de Israel. Né? Então, eu acho que nesse momento cabe a gente apoiar essa resistência, que é a resistência aos palestinos e o seu direito a existir, né? Porque o que Israel quer não é nem só tomar a terra, né? É promover realmente uma matança geral. Não à toa eles matam crianças, né? Isso desde o início dos anos 2000 já alguns analistas escrevem sobre isso, né? Eles matam criança para evitar futuras gerações de palestinos. Impressionante. É genocídio
Veia. Aqui deixa eu registrar, antes da gente mudar de assunto, o Fernando Comunista. Mauro, ainda bem que você não deixou de lado a história do trabalhador enforcado pela polícia da Casa do Povo, né? Lá na Câmara dos Deputados, o Luiz dos Santos. De fato, quero te agradecer, Fernando. Ontem você chamou minha atenção para o fato de que a gente não tinha dado, né? De fato, eu separei o vídeo 2 dias seguidos e não deu tempo de mostrar hoje, por conta da sua advertência ontem, de você ter chamado a atenção. Mostramos, tá? Mostramos. Bom, Ucrânia. Como é que você lê essa situação da Ucrânia? Vi ontem que o Putin, inclusive, falou, europeus, não enchem o nosso saco, não sabotem a reaproximação Estados Unidos-Rússia para fazer a paz na Ucrânia. Como é que você está vendo o cenário lá na Ucrânia com esse entorno aí, né? Putin, Trump, Europa, como é que você vê o cenário? A gente vai ter uma grande novidade hoje, né? Porque o Zelensky tem um encontro hoje com Donald Trump. Segundo o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, já tem um acordo fechado que está assinado, né? Vai ter a formalização agora com esse encontro, mas que não há nada para mexer. E que eu achei interessante, porque na entrevista que ele deu para a Fox News, ele chamou de um acordo de ganha-ganha para a Ucrânia e para os Estados Unidos, como se isso fosse possível. Mas o New York Times noticiou ontem que saiu um rascunho desse acordo. Na verdade, esse acordo está sendo costurado desde o início de fevereiro com a viagem do secretário de Tesouro lá para a Ucrânia, e envolve os minerais estratégicos da Ucrânia. O que teria agora, esse rascunho que o New York Times teve acesso e o que teria sido assinado, é um acordo que envolve não somente esses minerais estratégicos, né, mas também os recursos naturais, petróleo e gás da Ucrânia. Mas o que está nesse acordo? Né? O que está? Vai ser criado um fundo, olha que loucura, olha a situação da Ucrânia. Vai ser criado um fundo em que 50% das receitas futuras, né, desses minerais estratégicos, principalmente o titânio, que é usado na construção, na fabricação de aviões, o urânio, que é usado nas usinas nucleares, e o tão cobiçado lítio, né, a Ucrânia tem a maior reserva de lítio da Europa, que são usados baterias, principalmente nas baterias de carros elétricos, de que as receitas futuras, né, da exploração desses principais minerais, mas também das terras raras, do petróleo e do gás da Ucrânia, vão para um fundo controlado pelos Estados Unidos. Então, 50% das receitas futuras vão para um fundo que os Estados Unidos vão controlar. Olha o tamanho da cessão dessa soberania. Isso é ainda pior se a gente analisar, Mauro, que 20% do território da Ucrânia está nas mãos da Rússia, do antigo, daquelas fronteiras internacionais. E que não será devolvido, né? Não será devolvido pré-fevereiro de 2022, incluindo ali a Península da Crimeia anexada em 2014. Então, a Ucrânia, por mais que eles coloquem um acordo em que os Estados Unidos dá qualquer garantia de segurança para a Ucrânia, ela já perdeu muito. Inclusive, o que o New York Times traz de novidade é o seguinte: o que não tinha sido acordado lá no início de fevereiro e que agora fez com que ambas as partes assinassem, é que, além desse fundo, surgiu um pequeno parêntese lá, né, um pequeno parágrafo de que os Estados Unidos se comprometem com garantias de que a Ucrânia vai ter voz em futuras negociações de paz, ou garantias de segurança futura. Algo assim, não está nem bem delineado, porque é algo que ficou muito abstrato. Porque quando o secretário de Tesouro viajou no início de fevereiro para a Ucrânia, ele bateu ali na tecla, e existiu até uma diferença, né? Era de que a Ucrânia deveria pagar o que o Donald Trump fala numa dívida de 500 bilhões de dólares, que a Ucrânia deveria pagar esses 500 bilhões, e a Ucrânia quer, na verdade, dar dinheiro para os Estados Unidos por uma futura defesa da Ucrânia. Isso não vai acontecer. Isso dificilmente vai acontecer. Então, era essa divergência. A Ucrânia queria dizer, olha, eu não quero que conste num acordo que a Ucrânia deve aos Estados Unidos. Eu quero que conste num acordo que a Ucrânia vai cooperar economicamente, ou seja, dar 50% das suas receitas de minerais estratégicos de gás e petróleo para os Estados Unidos. Então, dizem que agora eles fecharam um acordo. Eu acho que, no fim ao cabo, vai ser isso. Os Estados Unidos vai botar
a mão na metade de recursos estratégicos da Ucrânia, a Rússia tem 20% do território, e a Ucrânia cedeu sua soberania para, né, ambos os países, porque se encalacrou nessa guerra. Vamos ver o que vai sair desse encontro aí. Mas a Rússia está numa posição muito mais confortável, tanto do ponto de vista do campo de batalha, agora nesse diálogo aberto com os Estados Unidos, né? Então, podem inclusive, ditar a maior parte dos termos de um acordo, porque avançou no campo de batalha, tem a realidade do campo de batalha e está respaldada internamente, né? Saiu muito bem das sanções, não tem um problema político interno, isso não é um problema para a Rússia, há uma coesão em torno da figura do Vladimir Putin, desse projeto de país, de como ele conduz a guerra, então tem condições muito melhores. No final das contas, a Ucrânia perdeu mesmo, né? Mesmo que exista esse acordo aí. E outra coisa, só para complementar, Mauro, tanto o Reino Unido quanto a França viajaram também para os Estados Unidos para cobrar, né, o Trump, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Stammer, ele perguntou para o Trump, né, se a gente mandar forças para a Ucrânia, forças do Reino Unido para a Ucrânia, homens no solo, aviões sobrevoando a Ucrânia, os Estados Unidos vai nos ajudar? E aí o Trump respondeu, olha, nós sempre estaremos ao lado do Reino Unido, mas vocês não vão precisar da nossa ajuda. Vocês conseguem se virar sozinhos, ou seja, não quer esse envolvimento. Ano passado, o Macron defendeu também enviar tropas para a Ucrânia. Sim. Então, isso já caiu por terra. Os Estados Unidos não vão se engajar diretamente de jeito nenhum. Essa é uma coisa, né? A Europa, carta fora do baralho. Uma coisa interessante é que, na verdade, a lógica do Trump, né, é sempre a lógica capitalista. E aí a questão de lucros e perdas, questão financeira, ela se coloca acima de qualquer outra questão. Então, o acordo com... Desculpa, minha garganta hoje está me enchendo aqui. É um acordo de ressarcimento financeiro, porque o Trump considera que o irresponsável do Biden colocou os Estados Unidos na guerra e gastou bilhões e bilhões de dólares numa guerra que Trump foi completamente contra, e agora o Trump está querendo dinheiro de volta. Na verdade é isso, né? Ele está querendo ressarcimento. 500 bilhões. Ele fala que a dívida da Ucrânia com os Estados Unidos é de 500 bilhões. E o Trump, ele fala, até nesses últimos pronunciamentos dele sobre essa questão do pagamento da dívida, agora mais sobre o acordo, ele falou que os contribuintes norte-americanos podem ficar tranquilos, porque ele está resolvendo essa questão do dinheiro sair do bolso do norte-americano e financiar uma guerra da Ucrânia. Ele fez ali um malabarismo para dizer que os Estados Unidos entraram nessa guerra por conta da Ucrânia. Eu acho que é o contrário. A Ucrânia entrou nessa guerra por conta dos Estados Unidos, né? Ali naquela estratégia de confrontação com a Rússia, a Ucrânia entrou como ponto principal dessa estratégia norte-americana e eles foram perdendo a cada dia sua soberania e puxados pelos europeus, né, que apoiaram essa guerra. Quando tinha ali um mês de guerra, em final de março, abril de 2022, tiveram negociações diretas da Ucrânia com os diplomatas russos, e depois de uma viagem do Boris Johnson, que era então primeiro-ministro do Reino Unido, a Ucrânia saiu da mesa de negociações e nunca mais negociou diretamente com a Rússia. Então, foram assim, vários capítulos de ceder, e eu acho que, Mauro, isso é muito mais até do que de 2014 para cá. Desde a Revolução Laranja de 2005, as relações com a Rússia vão ficando muito instáveis, muito conflituosas, até estourar ali o conflito, mas, em grande parte, com a participação dos Estados Unidos e ali a Ucrânia, junto com os países europeus, obedecendo uma estratégia dos Estados Unidos. Né? Perfeito, legal. Rose, vai dar tempo. Vamos falar o terceiro assunto, que é ainda na esfera internacional, mas aquilo que diz respeito diretamente a nós, ao Brasil. Que balanço você faz desse início de relações entre o governo Lula e o governo Trump, né, que inicialmente aparentemente deu uma ignorada no Brasil, não deu muita bola para o Brasil, mas agora não é o Trump diretamente, mas o governo dele começou a dar umas estocadas no país por conta do processo contra os bolsonaristas e o Bolsonaro e a luta do STF
contra o Musk, sobretudo. Então, com o Alexandre de Moraes se tornando o grande astro da luta anti-imperialista no Brasil, né? Que balanço você faz desse início de relação Brasil-Estados Unidos com Trump? Não, o Alexandre de Moraes mais nacionalista que muita gente. Eu fiquei impressionado com aquele vídeo dele de ontem. E pela primeira vez, né, depois desse quase um mês aí, o Itamaraty, levando em consideração os Estados Unidos, né, mas o Itamaraty está dormindo um sono profundo aí já tem um tempinho. O Itamaraty soltou uma nota com o mínimo de contundência, de assertividade que o momento pede, né, Mauro? Pela primeira Acho que foi vez. a nota mais contundente do Itamaraty desde o início do governo Lula em qualquer assunto, né? Com exceção da Venezuela, né? Que eles sim, não, claro. Isso não né? Que aí é onde eles também conseguem ser assertivos, claro. Eu tenho total discordância da posição do Brasil em relação à Venezuela, inclusive a gente achou que fosse ter uma melhora aí, até agora nada. Bom, eu acho que é o seguinte, tirando, com exceção da posição do Alexandre de Moraes, que não é a posição de governo, né, não é a posição da diplomacia, e dessa nota do Itamaraty, que eu espero que seja até um caminho aí progressivo para se posicionar de uma melhor forma, achei a posição do Brasil muito apagada e muito, muito ruim diante do que o momento internacional pede. E não é uma posição que pode ser olhada também separado, né? Há outras questões da política externa brasileira que, somadas à posição em relação ao governo Trump, acaba deixando a coisa bem estranha e bem sombria. A política externa brasileira, Mauro, eu sinto que ela não está sendo norteada por nenhum documento, né? Não há nenhum documento, não há uma linha geral da política externa, como já houve. Então, às vezes, a gente não sabe dizer nem o que está acontecendo, senão por esses posicionamentos e essas notas. O Trump colocou, informou lá as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio do mundo inteiro. Ali eu achei a posição do Brasil muito ruim, né? Porque não colocou. O Lula, é curioso, porque o Lula ele tem assim, às vezes ele está no improviso, ele fala umas coisas que faz mais sentido do ponto de vista de uma política externa mais assertiva, mas aí depois isso some. E aí o ministro Fernando Haddad foi correndo para dizer que o Brasil não ia ter nenhuma medida retaliatória, o Itamaraty falando que ia ser resolvido na base da diplomacia. Então, assim, uma posição muito rebaixada, muito distinta, de países até mais vulneráveis, como é o caso da Colômbia, como é o caso do México, porque o México está lá na fronteira com os Estados Unidos, tem uma interdependência econômica em outros níveis que é do Brasil. Então, uma posição que eu acho que não dá o tom da posição, do que deve ser a posição do Brasil como um membro dos BRICS e como um país soberano que defende seus interesses. Eu não faço um bom balanço da posição do Brasil em relação ao governo Trump até agora. Agora, com exceção dessa nota, que eu espero que ela dê o tom, né, eu tenho essa esperança, digamos, sou um pouco pessimista, mas quem sabe, mas com exceção dessa nota e da posição do Moraes, que não é uma posição de governo, é uma posição da diplomacia, foram bons, digamos, bons sinais, mas eu não tenho. Eu vou te dizer bem a verdade, Mauro. A política externa brasileira ela parece que está sob um apagão. E nos momentos em que há algum movimento, são movimentos muito ruins, na minha leitura, na minha análise. São movimentos ruins, não são movimentos que visam uma projeção do Brasil no cenário internacional, que traga ganhos para o nosso desenvolvimento econômico, para o nosso intercâmbio cultural. Então, eu acho que, no geral, a política externa tem andado muito mal das pernas. Você traz uma questão, me parece, fundamental, e sobre a qual eu não tinha pensado até agora. Achei bem interessante você trazer essa questão. Não dá para saber qual é a linha internacional do governo brasileiro. Ele parece caminhar, na verdade, em qualquer linha do governo brasileiro, ou melhor, desculpa, na política econômica tem, mas ele parece caminhar meio ao sabor das ondas, né? Então, bate na Venezuela, compõe com o Biden, aí, ao mesmo tempo, se confronta, ainda que não tão radicalmente, com Israel, né? É uma coisa assim, vai para lá, vem para cá, mas, de uma maneira geral, parece uma linha de realinhamento da política externa com o Ocidente, né? Esse Ocidente imaginário aí, da direita,
Mas não tem assim uma coisa que seja uma determinação, né? O governo Lula vai se afastando do BRICS, aí tem a reunião do BRICS aqui, faz um movimento parece de reaproximação. Você não sabe para que lado vai o governo Lula, né, na área externa. Quando o Lula tinha parece que algum interesse maior em coordenar a política externa brasileira, isso aconteceu ao longo do ano de 2023 inteiro, a gente ainda tinha, claro, algumas questões mais gerais, né? Qual é a posição do Brasil no sistema internacional de defesa dos BRICS e desse bloco alternativo, de vias de desenvolvimento alternativos? Né? O Lula fazia discursos fora do país defendendo a reforma do sistema financeiro internacional, né, a desdolarização, tem discurso dele na França, tem discurso na China, a primeira abertura que o Lula faz da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas depois isso vai se apagando. Em 2024, o tom foi outro. Eu acho que, de cabeça, assim, que eu consigo captar, a última vez que o Lula teve uma posição assertiva no plano internacional, não somente fora do Brasil, mas assim, dando a posição do Brasil em termos de política externa, foi quando ele estava na Etiópia e chamou e comparou, e muito eu defendo essa posição dele, comparou os crimes de Israel com os crimes contra os judeus, os crimes nazistas contra os judeus. Depois disso, parece que realmente, eu acho que aquilo, né, teve uma ofensiva da mídia hegemônica no Brasil. Eu acho que depois daquilo o governo tomou um susto e parece que tirou o Lula até de cena da política externa. Parece que a política externa de fato entrou na lógica da frente ampla e ficou nas mãos do Itamaraty. E o Itamaraty, o Mauro, ele não é composto por diplomatas, em sua maioria, eu posso falar para vocês sequer progressistas. Né? A visão, como o Mauro Vieira, que é um ministro totalmente, a gente não sabe nem o que o Mauro Vieira pensa, a não ser pouquíssimas falas dele. O Mauro Vieira, lá na Rússia, ele disse que o Brasil é um país ocidental, né, na cúpula de Kazan. Então, parece que está sob um apagão, a gente não sabe o que norteia, só que quando surge algum movimento, não é um movimento pró-BRICS, não é um movimento claro de contra-hegemonia dos Estados Unidos, isso não fica claro. É sempre um movimento muito capenga de neutralidade estratégica, isso não, como se isso fosse possível no atual estado das coisas no cenário internacional, ou um movimento que eu acho muito ruim, que é, por exemplo, de colocar na mesa, querer trazer para a mesa atores como a França, né, o Emmanuel Macron, para discutir a paz na Ucrânia, como se ele tivesse alguma importância. Eu vi muita gente defendendo outro dia no Twitter, falando assim, chamam o Brasil de anão diplomático, mas o Macron ligou para o Lula para discutir sobre a guerra da Ucrânia. Eu falei assim, olha, tem muitos argumentos para a gente dizer que o Brasil não é um anão diplomático. Nenhum deles passa por achar que um telefonema do Macron valha de alguma coisa, muito sinceramente, no atual momento, inclusive. Então, eu acho que a política externa brasileira vive um momento muito ruim. Sim. Não, muito, muito. Eu até postei, deixa eu colocar aqui na tela ontem, no Twitter, deixa eu ver se eu consigo colocar, Rose, porque me parece que é bem significativo, bem representativo dessas opções distintas que a gente tem na política externa. Ontem, a Cláudia Sheinbaum colocou no Twitter, no X dela, um encontro que ela teve com o Mélenchon, o líder da esquerda. E não diga para nós que não, é porque o Lula, então porque o Lula é o presidente, tem que se relacionar com o Macron, porque o Macron é o presidente. Não, a Cláudia Sheinbaum recebeu o Mélenchon, prioridade das relações dela com a França, com a esquerda francesa, com o Mélenchon. E o Lula é essa coisa, né, de abraços e beijos e passear, né, num cenário até meio romântico, né, na floresta amazônica, com o Macron. Né? Então, parece que assim, são opções distintas, e essa é uma coisa que irrita muito os chamados progressistas brasileiros, que é a gente comparar Brasil e México. Né? Agora, é inevitável, né? Irrita bastante. Né? Irrita bastante, porque o argumento é sobre o Congresso, né? O atual Congresso mexicano. É como se aquele Congresso tivesse brotado para o Morena e para a Cláudia do nada. Né?
como se o Congresso fosse algo dado e não fosse uma construção do próprio partido, né, da Cláudia, do Obrador, de um projeto de luta, que eles até chamam de ressindicalização do México, né? Teve uma reforma sindical. Então, assim, a Cláudia tá difícil mesmo para comparar. Em várias questões. Eu vi que você passou aqui hoje um vídeo, eu fiquei emocionada com um vídeo lá da aprovação no México da reestatização dos recursos naturais. Da Pemex e da CFE, né? Do petróleo e da energia elétrica. Isso, do petróleo e da energia elétrica. O Lula tinha colocado como promessa de campanha, ele falou várias vezes disso, né, a volta da Eletrobras, né, e não cumpriu, né, a reestatização da Eletrobras. Então, eu acho que está difícil comparar em muitos sentidos. E tem uma síndrome também dos progressistas de adoração, né? Eu admiro muito o Lula, a trajetória do Lula, mas eles acham que a gente não pode criticar o presidente, e ele mesmo pediu para ser criticado, vamos lembrar disso. Então, eu acho que afeta um pouco eles quando a gente elogia qualquer outro líder. Quando o Gustavo Petro lançou aquela carta para o Donald Trump, também teve uma espécie de um ciúme ali, algo totalmente irracional, né? Mas, assim, ele queriam dizer que o Petro estava sendo... Que depois falavam em derrota do Petro. Imagina, o Petro não sofreu nenhuma derrota naquele incidente lá com os migrantes colombianos. Mas eu acho que, falando em derrota, dizendo que era bravata do Petro, como uma forma de justificar a posição ruim que o Brasil teve diante daquele incidente. O Lula falou que, né, não podia, mandou tirar as algemas, mas isso era o mínimo. Há relatos de que brasileiros tenham sido agredidos por guardas americanos dentro do território brasileiro. Né, já no Brasil. Então, a questão do México, a questão do Petro, o Petro mais das questões internacionais, mas a questão do México pega muito para os progressistas mesmo, porque a Cláudia está fazendo um trabalho muito bom, tanto do ponto de vista da política internacional como interno, né? Interno principalmente. É muito diferente. Você falou que se emocionou, né, com o vídeo do fim da votação lá no México, da reestatização da Pemex, da CFE, né, petróleo e energia elétrica. Eu me emocionei muito também, muita gente aqui, mas como a nossa audiência é rotativa, vamos terminar, Rose, vendo juntos, então, esse vídeo final da votação da reestatização da Pemex e da CFE. Vamos lá. Total de 124 votos, de los cuales 84 son a favor, 39 en contra y una abstención. Más el voto del senador Chigil. Por lo tanto, serían 85 a favor, 39 en contra y una abstención, de un total de 125 votos. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se expiden la ley de la empresa pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, la ley de la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos, la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos, la ley de planeación y transición energética, la ley de biocombustibles y la ley de geotermia, la ley de la Comisión Nacional de Energía, y se reforman diversas disposiciones de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asimismo en lo particular lo no reservado. Lindo, né? Muito Uma bonito. diferença muito grande, né? 85 a 37, né? Se não me engano. Isso aí. Não tem como dizer que não reflete um quadro geral da política mexicana, né? De construção mesmo desse Congresso. Isso aí é quem observou aqui. Não observou. Eu que observo. Não tinha ninguém usando boné, viu? De patriotismo mexicano, não precisou. Rose, super obrigado. Vamos falar desse assunto do boné, não, tá? Não. Porque eu apanhei muito por causa Não vamos, não. Eu Querida, apanhei muito por causa desse boné. o pessoal me criticou também. Bom carnaval para você, Rose. Obrigado demais, viu? Um beijo, querida. Obrigada, Mauro, para você também, para todos que estão Foi aí ótimo. nos assistindo. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.